Boa noite, pessoal. Vamos aqui mais uma aulinha de física aí do primeiro ano, tá? Uma aulinha interessante. Hoje a gente vai falar sobre vetores e ver a importância que tem o vetores, tá? Na vida da gente como estudante de físicas e até mesmo como um bom entendedor das ciências da natureza, né? Então eu vou compartilhar aqui para vocês o nosso quadro digital para que a gente consiga começar a dar uma conversada aí sobre os vetores, né? Vetores, pessoal, é uma coisa que o aluno às vezes não compreende bem, né? Mas é bem tranquilinho. E o que seria, nesse caso, um vetor, né? Então a gente começa definindo, né? Nada menos é do que um segmento, tá? De reta, tá? Orientado. Aí o aluno, ele geralmente pergunta assim, né? Professor, o que seria um segmento, né? De uma reta, etc e tal. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. É muito comum a gente estar representando aqui na física, por exemplo, um corpo. Tem um corpo A aqui, você vai ver muito que eles usam isso. Corpo A, o indivíduo, tal, e aqui está o solo, por exemplo. E aqui eu uso um vetorzinho para mostrar o seguinte, ó, que eu tenho uma velocidade aqui para a direita. Você pode observar que eu estou trabalhando aqui, ó, um vetor. Do mesmo jeito que eu posso colocar assim, ó, eu tenho uma bolinha aqui, e essa bolinha ela está sendo submetida a uma força, por exemplo, peso. Eu estou usando também aqui um vetor, que seria justamente essa retinha, essa setinha que o pessoal fala, tá? Então eu posso estar também trabalhando da seguinte maneira, eu posso ter um corpo indo aqui com uma velocidade, ó, posso ter outro saindo aqui com uma velocidade F, então eu posso ter duas forças. Posso ter outra força aqui que eu vou chamar de X, sempre originado aqui, ó, de um ponto em comum. Então eu posso observar que eu tenho segmentos de reta que vão me orientar em alguma coisa. Então ele vai me dizer qual o sentido da força, se está descendo, se está subindo. Então, quando a gente estuda vetor em física, a gente precisa ter essa percepção. O que está acontecendo ali? Tá? Está caindo, está indo para a direita, está indo para a esquerda. Então, como ele orienta, né? Ele é um segmento de reta, que a gente observa aí, né? Ele é um segmento de reta, ó, orientado. Então, pelo fato dele ser orientado, ele vai me nortear para que facilite o meu entendimento físico. Então, o vetor, ele vem para facilitar a nossa compreensão do fenômeno que está acontecendo ali. Então, se você pegar um vetor de um modo geral, o que é um vetor? Ele é um segmentozinho de reta, tá? É uma reta, tá? É uma retazinha, né? Ele é uma parte dessa reta, e essa seta, ela tem um tamanho, tá? Que a gente vai colocar aqui, ó. Ele tem um tamanhozinho. Esse segmento de reta, ele tem um tamanhozinho que eu vou chamar aqui esse tamanho, né, de módulo, tá? O que é o módulo de um vetor, né? O módulo nada menos é do que o tamanho do vetor. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Por exemplo, eu posso ter um vetorzinho aqui, ó, e eu posso dizer que ele tenha uma unidade. Eu posso pegar um vetor aqui maior, que eu tenho uma unidade e aqui outra unidade. Então, na verdade, eu teria duas unidades. Eu vou chamar esse aqui de vetor A e eu vou chamar esse outro aqui de vetor B, ou seja, segmento de reta A e segmento de reta B. Eu posso afirmar que o segmento de reta B ele é maior do que o segmento de reta A. Então, eu posso dizer que o módulo de B é maior do que A. Então, o que significa o módulo? O módulo nada menos é do que o tamanho, pessoal, de um vetor, tá? Mas aí a gente não só tem, nesse caso, o módulo. A gente trabalha duas interações que são importantes. Nesse caso, é o sentido, tá, do vetor, que o sentido, na verdade, é a orientação da seta. Certo? Então, sempre lembre-se que o sentido é a orientação, aí nesse caso, da seta. Tá vendo? O sentido é para a direita, tá vendo? Mas poderia ser para a esquerda e tal. E a direção do vetor, a gente tem aí uma direção perpendicular, a gente tem uma direção horizontal, vertical. Então, não confundir direção com sentido, tá? Cuidado com esses dois termos aqui. Então, de um modo geral, a gente vai utilizar aí os vetores para nortear, para orientar os nossos fenômenos físicos, tá? E a gente vai precisar trabalhar, por exemplo, algumas interações.
Aí você diz, como assim algumas interações? Algumas operações, digamos, do ponto de vista matemático. Então, vamos hoje entender as principais operações com vetores, tá? Então, essas operações com vetores, elas vão ser fundamentais porque são essas operações que vão garantir aí o nosso entendimento, tá? Aí você diz assim, como o nosso entendimento, né? Então, a gente precisa saber um pouquinho de como a gente vai proceder para chegar nas resoluções finais dos processos, dos problemas que envolvem aí a física. Vocês vão ver que os problemas que eu vou postar vai estar relacionado diretamente com a aplicação desses vetores, tá? Calcular esses vetores. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é a adição, nesse caso aqui, de vetores, tá? Vamos falar um pouquinho aí de adição. A adição, como o nome já diz, né? Você vai somar aqui os vetores. Por exemplo, o primeiro caso que a gente trabalha aqui, básico, né, é quando você tem, por exemplo, eu tenho um vetorzinho aqui que eu vou chamar de vetor A, e eu tenho outro vetor aqui que eu vou chamar de vetor B, por exemplo. Então, eu tenho um vetor A e tenho um vetor B. E aqui eu tenho ligando a extremidade, né, ou seja, o início do primeiro e a extremidade do último, eu tenho o que a gente chama de vetor aqui, soma, tá? Então, como é que eu calculo e faço essa soma, né? Essa soma é bem simples. Como isso aqui é um ângulo, ó, de 90 graus, eu posso usar a trigonometria aí, né? E trabalhar aí o teorema de Pitágoras, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui o teorema, nesse caso aqui, de Pitágoras, tá? Que seria aí, o vetor soma ao quadrado seria igual a o vetor A ao quadrado mais o vetor B, nesse caso, ao quadrado. Então, isso é uma soma bem básica de vetores, tá? Então, eu posso somar esses vetores? Posso. Se você tiver dois vetores e eles formarem um ângulo de 90 graus, você pode aplicar diretamente aí Pitágoras. Mas a gente tem algumas regras que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia. Por exemplo, a regra do polígono, tá? O que é essa regra do polígono? A gente vai entender isso aí. A regra do polígono, ela geralmente é uma maneira de você somar aí, ó, vários vetores, tá? Geralmente você vai ter vários vetores e aí a gente vai precisar somar aí esses vetores, tá? Esses vetores que a gente fala, né, eles podem estar de diversas maneiras. Eu vou colocar aqui um exemplo. Imagine que eu tenho esse vetor, que eu vou chamar de vetor x, a gente representa ele com a setinha, tá? Eu tenho aqui o vetor y, tá? A gente tem aqui o vetor, por exemplo, w, e a gente tem aqui um vetor para cá, ó, chamado de vetor z. Tá? Então, como é que eu vou somar aí, fazer essa soma desses vetores, né? Então, de um modo geral, a gente vai fazer da seguinte maneira e é fácil. Você vai pegar o primeiro vetor, que é o x, ó, e vai unir, né? A finalização do vetor com o início do outro, vai colocar o y aqui, ó. Do mesmo jeito que ele está lá, você vai trazendo para cá, ó. Y vai juntar aqui, ó, o W para baixo, ó, o W para baixo. E aí você tem aqui, ó, o Z. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz a união do final da seta de cada vetor com o início da seta do vetor posterior. E aqui eu fiz uma ligação, que seria da extremidade, né, do início do primeiro vetor com a extremidade do segundo, que seria, nesse caso aqui, o vetor soma. Então, como é que eu vou providenciar essa soma, esse somatório? Bem simples, é só você somar todos os vetores, ó. Seria aqui vetor x mais o vetor y mais o vetor w mais o vetor z. Aí você tem praticamente aqui a regra do polígono. Se você tiver mais de um vetor, né, vários vetores, geralmente a gente não diz 12, a gente diz 3, 4, 5, 6, 8 vetores. Como é que a gente faz a soma desses vetores? A gente pode utilizar a regra do polígono, né, que você liga sempre um vetor ao outro e for como se você fosse colocando ele na sequência do jeito que ele está, obedecendo aí a sua direção, né, o seu sentido direitinho. Tranquilo? Então a gente só é colocar, fazer esse procedimento e você não vai errar. Ah, professor, mas aí matematicamente ele teria que me dar os valores. Sim, ele vai te dar os valores lá. Ele vai te dizer quanto vale cada vetorzinho desse. Por exemplo, ele podia dizer que um x corresponde a
5 unidades, por exemplo. Um Y a 5 unidades também. Aí ele pode colocar aqui que um W corresponde a 2 unidades. E um Z, 1 unidade. Então, quando você somasse tudo aqui, 10, 12, você teria aí o vetor soma igual a 13 unidades, que seria o tamanho do vetor, por exemplo. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de se trabalhar bem os vetores, tá? Outra coisa que a gente trabalha aqui é a subtração de vetores. Eu posso subtrair um vetor? Posso. Posso também subtrair um vetor, e os vetores, eles podem trabalhar. A gente chama de vetor diferença, né? A gente está trabalhando aqui. Então, o vetor diferença, você pode ter aqui dois vetores, né? Você sempre vai subtrair, ó, x, por exemplo, menos y. Eu posso ter a subtração de dois vetores? Sim, que na verdade corresponde a você somar os vetores, né? A subtração de vetores é nada menos do que uma soma de vetores. Só que você vai somar x, tá vendo aqui, ó, mais menos y. Mas de um modo geral, você pode aplicar direto esse raciocínio, né? Como é que eu vou subtrair vetores? Eu vou só subtrair um valor do outro, tá? Então isso seria uma regra assim mais prática, né? Outra regra importante que a gente tem é a chamada regra do do paralelograma. Nome difícil, né? Esse, né? Regra do paralelograma. A gente precisa entender o seguinte: quando é que eu vou usar essa regra do paralelograma, né? Isso aqui você vai usar especificamente, exclusivo, né? Para quando você tem dois vetores, né? Você tem dois vetores e você necessita somar aí dois vetores. Então, ele vai ter uma angulação. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Imagine que eu tenho esse vetor x, por exemplo, e tenho esse vetor aqui y. Como é que a gente procede aí pela regra do paralelograma? Bem simples. Você vai unir a extremidade de um com o outro, ó. Aqui está x, e aqui vai ligar o outro aqui, que é o y, tá? Então, você vai fazer um prolongamento, é como se você pegasse esse vetor de baixo e prolongasse. E aqui você vai ter no meio, surgindo aqui, ó, isso aqui a gente tem um ângulo, tá? Você vai ter o vetor que a gente chama de vetor soma, tá? Então, como é que você vai proceder dessa maneira? Eu tenho uma angulação alfa, essa angulação alfa aqui, eu vou ter o auxílio da trigonometria, né? Então, eu posso somar isso daqui, ó. O vetor soma seria quem? O vetor x mais o vetor y. Mas como ele tem uma angulação, isso aqui obedece a uma lei que a gente chama de lei dos cossenos, né? Isso aí na matemática você já deve ter estudado em algum momento aí, né? A chamada lei dos cossenos. O que seria essa lei dos cossenos? Então eu posso aplicar aqui, ó, S ao quadrado, que seria o vetor soma, né? Qual seria a soma? É S ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2 vezes o valor de x vezes o valor de y, vezes o cosseno desse ângulo aqui, alfa. Tá? Então, isso aqui, ele geralmente te dá um problema. Isso aqui, ele geralmente é dado, essa angulação. Tá? Ele te diz lá que o cosseno do ângulo de 30, ou de 90, ou de 120 é tanto. Então, ele vai te dar esse valorzinho aí. Então, a gente pode calcular isso também utilizando a chamada lei dos cossenos, tá? Então, na matemática, a gente pode somar também esses vetores, tá? Bem tranquilinho nesse caso aí. Outra observação que vocês têm que ter cuidado aí, eu vou colocar até como casos, assim, particulares, tá? A gente tem que ter um cuidado aqui em alguns casos particulares, e nesse caso aqui, a gente precisa raciocinar aqui uma coisa básica, tá? Não é coisa difícil, é só 3 observações importantes aqui, tá? A gente pode ter aqui, ó, por exemplo, vetores, né, com mesma, nesse caso aqui, direção, e mesmo, nesse caso, sentido, tá? Então, a gente está considerando aqui que o ângulo alfa aí é zero, tá? Isso praticamente não tem um ângulo.
Aí você diz, e como seria um exemplo disso daqui, né? Como a gente vai exemplificar isso daqui? Vou colocar aqui, ó. Imagine que você tem aqui um vetor x e você tem aqui, por exemplo, um vetor y, tá? Então, o que, que vai acontecer? Eu posso somar esses dois? Posso. Aqui eu vou chamar de vetor soma. Como é que você faz? Aqui é bem simples, ó. É só você somar o valor de x mais o valor de y, tá? Então, se ele me disser que x vale 2 unidades e y 2 unidades, o vetor soma 4 unidades. Não tem muito segredo com isso aí, tá? Segundo caso aqui, é quando acontece muito na física, tá? Quando você tem isso aqui, ó, chamados vetores perpendiculares, tá? Que aí, nesse caso, entre si, tá? E eles vão formar aí um ângulo, né? De 90 graus. Aí você diz, como seria um exemplo de vetores perpendiculares? Perpendicular é que é um certinho para cima aqui, ó. Outro certinho, vou chamar esse aqui de x e esse outro aqui de y. Aí eles vão formar um ângulo aqui de 90 graus. Ó. O que, que vai acontecer? Você vai prolongar o de baixo, prolongar aqui o de cima e vai unir aqui o vetor soma. Então, como seria o vetor soma? Aí faz aí o Pitágoras, né? S ao quadrado, que é o vetor soma, seria x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, você tem duas possibilidades aqui que pode acontecer, né? Você pode ter mesma direção e mesmo sentido, beleza? Vetores perpendiculares, o termo perpendicular vem de 90 graus, tá? Não esqueça isso. É muito comum eles dizer, considerando as trajetórias das forças ou os movimentos perpendiculares, o cara já sabe que é um sentido, o outro no outro, fazendo aí essa angulação, tá? E a gente pode ter aí o último caso, como observação, que seriam aí os vetores, nesse caso, com mesma, ó, direção, por exemplo, e sentidos, nesse caso aqui, contrários, tá? A gente diz aqui que o ângulo aqui, nesse caso, seria de 180 graus. Aí você diz, como assim? Então, vamos exemplificar isso também, tá? A gente tem aqui um vetor x, a gente tem aqui vindo um vetor y, tá? E aqui a gente faz o vetor que a gente chama de vetor soma. Então, quem seria o vetor soma? É só você subtrair aí. Vetor x menos o vetor y, que foi o que a gente trabalhou ali naquele início, tá? Então, do ponto de vista de vetor, pessoal, a gente tem muita aplicação, muito cuidado que você deve ter com relação a isso, né? Então, é muito comum, por exemplo, você tem aqui, ó, problemas que envolvem, ó, vetores, por exemplo. Aqui a gente tem uma margem, tá? A gente tem aqui uma margem, por exemplo, e aqui a gente tem outra margem. Ah, vou dar um exemplo assim do que cai muito nos vestibulares às vezes. Então aqui você tem, ó, o rio. E aqui você tem a velocidade do rio, tá vendo? Estou mostrando aqui com o vetor que é indo para a direita. E aí você quer atravessar isso aqui utilizando um barco. Então, eu quero ultrapassar isso. Então, o que, é que vai acontecer? Espera-se que você trabalhe nesse circuitozinho aqui, ó. Só que você vai ter o seguinte, quando você tiver o barco se locomovendo, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui nesse sentido a força do motor, tá? Que vai trazer o barco nesse sentido. Mas eu tenho aqui, ó, a força do rio, que é relacionada à correnteza. Então, se você observar, esse barco ele não vai estar andando certinho como a gente imagina. A gente imagina que ele vai ter, ó, uma força resultante para cá, ó. Então, na verdade, o barco está se locomovendo nesse sentido. Então, você espera chegar aqui no ponto A, mas, na verdade, você vai chegar aqui no ponto, por exemplo, B. E o que é que eu estou utilizando? Eu estou utilizando vetores. Então, eu posso calcular isso daqui? Eu posso calcular, nesse caso, esse vetor? Posso. Eu posso calcular esse vetor? Posso. Posso calcular esse vetor? Posso, porque é só você fazer um esqueminha aqui, ó. Está formando perfeitinho aqui um ângulo de 90 graus, ó. Então, aqui eu tenho a força do motor
eu tenho aqui, ó, a força do rio, certo? E eu tenho aqui, ó, o deslocamento, que seria, nesse caso aqui, a força resultante, que é a mesma coisa de você somar aí os vetores. Então, eu posso calcular esse vetor aqui, ó. Quem seria o FR ali? O quadrado vai ser a força do motor ao quadrado, mais a força do rio aí ao quadrado. Eu aplicaria quem aí? Pitágoras, por exemplo. Então, eu teria como aplicar. Então, por que a gente estuda vetor? O vetor ele vai ser fundamental para a gente entender aí esses deslocamentos. Ok? Então, espero que tenha dado uma clareada aí. Vou fazer umas atividades com vocês. Então, tentem assistir essa aula para que fique mais fixo aí no juízo de vocês, tá? Então, até a próxima aula. Um grande abraço.